Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Kabbalah em 10 minutos. Eu sou Marcelo Fernandes, professor da Escola de Kabbalah Brasil, e aqui é o lugar certo para você aprender e se desenvolver na Kabbalah. Hoje, pessoal, a gente tem uma questão trazida para nós do Luiz, lá da França. Ele não diz de que cidade, mas colocou que é da França aqui para nós. E ele pergunta para a gente o seguinte: como o sono é visto na tradição cabalística? Na cabalística e judaica, perdão. A questão da alma durante o sono, através de uma lente espiritual profunda. O momento em que a alma se desprende do corpo físico e ascende a planos superiores para o aprendizado da Torá. Vamos lá. Meu amigo da França, veja. Existe alguma coisa na literatura, no Talmud, em outros escritos, que fala sobre o sono. A gente tem alguns exemplos na Torá também. Por exemplo, quando Jacó se deita sobre uma pedra e tem um sonho com a escada que vai até o céu, ali a Torá está trazendo alguma indicação para nós sobre o sono. Mas muito cuidado aí. Todo mundo tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque, veja, quando a Kabbalah fala alguma coisa sobre o sono, você colocou aqui no seu questionamento, na pergunta que você fez para a gente, né, de que é o momento em que a alma ascende. Vou ler aqui como você colocou para nós, né? Momento em que a alma se desprende do corpo físico e ascende ao planos superiores, para o aprendizado da Torá. Veja, se a gente parar para pensar, nós, pessoas comuns aqui, será que isso está acontecendo mesmo? Porque se isso tivesse acontecendo com as pessoas comuns, será que o mundo estaria caminhando do jeito que está caminhando agora? Você acredita nisso? A gente pode imaginar que uma boa evidência do que aconteceu durante o nosso sono é aquilo que a gente consegue lembrar, quando consegue, dos nossos sonhos. Né? E o que é que a gente sonha? Nós, pessoas comuns. A gente sonha. Tem sonhos de que você está fugindo de alguma coisa, tem sonho que você está brigando com alguma coisa, tem sonhos de conotação sexual, tem sonhos em que você tem medo de alguma coisa acontecendo, tem sonho em que você sonha que aconteceu alguma desgraça, que pessoas morreram, tem gente que já está sonhando assim com alguma coisa coletiva, que muita coisa ruim está acontecendo. Tem outros sonhos que são absolutamente confusos, um monte de coisa sem pé nem cabeça, alguma coisa que a gente não consegue explicar de jeito nenhum. E é óbvio, se a gente está sonhando com esse monte de porcaria, né, digamos assim, que ou a gente não entende, ou normalmente estão revelando algum conflito que a gente está vivendo, alguma coisa que a gente está sentindo, a gente não deve estar ascendendo, como você disse aqui, aos planos superiores para o aprendizado da Torá. Como eu disse, existe alguma coisa na literatura judaica? Existe coisa no Talmud sobre o sono que vai dizer que é mais ou menos nessa direção mesmo da sua pergunta, que é o momento em que, uma vez que a mente consciente e racional não está mais dominando, né, não está comandando a nossa existência, então é um momento em que os poderes do coração, digamos assim, né, a força da nossa alma, teria um pouco mais de liberdade para poder se expressar e para ascender aos planos superiores para o aprendizado da Torá. Mas a maioria de nós aqui no Ocidente nem sabe o que é Torá. E quem sabe o que é Torá não sabe qual que é a sua importância. Entende isso? O que a gente tem de espiritualidade real? Qual é a nossa predisposição ao sacrifício? O que a gente entende disso de verdade? E mesmo aqueles que estão buscando alguma coisa um pouco mais profunda, em que caminho que eles vão? Normalmente em tentar descobrir alguma coisa fantástica que revele ou que me conceda algum tipo de poder para que eu me torne alguém com capacidades que eu não tinha antes, para poder resolver os meus perrengues, e para não ficar chato, eu vou ajudar algumas pessoas ou uma porção de pessoas a resolver os seus próprios perrengues. Isso não é espiritualidade de jeito nenhum, meu amigo, minha amiga. Isso, mesmo que a gente conseguisse poderes sobrenaturais para resolver as coisas da nossa vida e resolver um pouco a vida dos outros, a gente estaria aí fazendo alguma caridade, mas a gente está agindo na matéria pela matéria e focado nas questões da matéria. Não tem nada de espiritualidade aí.
Uma coisa que a gente tem que entender aqui no Ocidente. É importante ser solidário, é importante ajudar as pessoas, isso é muito importante, mas isso não é espiritual. Quando você ajuda alguém, você está ajudando pelos seus próprios motivos. É difícil de explicar isso daqui fora do ambiente de um curso de Kabbalah. Os estudantes sabem qual que é a diferença entre uma coisa e outra. Existem ações que são espirituais e ações que são materiais. E toda a nossa vida está concentrada, todos os nossos interesses estão focados somente na matéria. Mesmo quando a gente vai buscar a espiritualidade, a gente está fazendo isso pelos motivos da matéria. E com esse conjunto de sonhos que são confusos, sexuais, sonhos de medo, sonhos de perseguição, de briga e etc., é óbvio que não tem ninguém sonhando e ascendendo aos mundos superiores para o aprendizado da Torá. Como eu disse, tem coisas sobre isso sim na literatura, mas isso é para aqueles, digamos assim, que já estão avançados no caminho e que nesse momento, no momento em que a vigília, a racionalidade baixa, as preocupações com esse mundo não estão presentes, porque a gente está completamente inconsciente da matéria. Então é uma oportunidade, digamos assim, para essa ascensão, mas essa ascensão aos planos superiores, ela só pode se dar uma vez que você já conquistou isso nesse mundo de forma consciente, através do seu trabalho espiritual, que vai se dar através de ações espirituais, que é uma coisa que a gente só vai aprender no curso de Kabbalah. Não são ações nossas na matéria. Não tem nada a ver com a quantidade de orações que você faz. Não tem nada a ver com a oração que você escolheu, se é Ana Becoa ou o Pai Nosso. Não tem nada a ver se você reza o terço, se você acende uma vela, se você queima um incenso, se você fica numa determinada posição de yoga. Não tem nada a ver, não há nada, absolutamente nada, que você possa fazer com a consciência da matéria, com o seu corpo físico, que faça você avançar espiritualmente enquanto você não descobrir o que são ações espirituais. Ações na matéria dão resultados na matéria. Ações espirituais, e somente essas, é que vão fazer a gente avançar espiritualmente e ter alguma possibilidade de, como você disse aqui, ascender aos planos superiores para o aprendizado da Torá. Se a gente não está nem interessado na Torá, por que a gente poderia deduzir que a alma de alguém que não está nem aí com a Torá, que nem sabe que a Torá existe, vai ascender aos planos superiores? Não vai. Isso daqui não é para qualquer um, digamos assim. Pode acontecer, mas é só quando você já está espiritualmente encaminhado. Vamos colocar dessa forma. Tá bom? Pessoal, é isso. Vou agradecer a vocês, vou pedir que vocês continuem enviando as suas perguntas, né, para a Rádio Soar, através do WhatsApp da rádio. Podem colocar aqui, se você estiver vendo isso como vídeo, aqui no nosso canal do YouTube, pode colocar suas perguntas aqui embaixo, na descrição do vídeo, fazer um comentário. Na descrição do vídeo não, né? Foi uma bobagem aqui. Colocar um comentário aí, fazendo a sua pergunta para a gente, na medida do possível, responder as suas perguntas aqui. E eu espero vocês no próximo programa Kabbalah em 10 minutos.